Oi pessoal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês todos estejam bem, estejam gostando da gravação dos vídeos do ano temático. E vamos hoje então ao tema 3. Tema 3. O trabalho dos vicentinos focado na promoção e na inclusão social. A vocação dos membros da sociedade, chamados vicentinos, é seguir Jesus Cristo servindo àqueles que precisam, desta forma, dar testemunho do seu amor libertador, cheio de ternura e compaixão. Os confrades e consócias mostram a sua entrega mediante o contato pessoa a pessoa. O vicentino serve com esperança, regra da SSVP. A Sociedade de São Vicente de Paulo, desde a sua fundação, mostra sua entrega a Deus no serviço aos pobres através do contato pessoal e amoroso com os pobres. Nossa relação com as famílias assistidas é privilegiada por este contato. Não transferimos nossa forma de ajudar e servir os pobres para outras pessoas ou outros meios. Assumimos como missão esse contato íntimo, constante, domiciliar e pessoal com os pobres. Uma das características que mais chamam a atenção em São Vicente de Paulo e em Frederico Ozanam é a capacidade que ambos tiveram de se antecipar ao pensamento do mundo. Falaram sobre promoção e libertação dos pobres, quando quase todos pensavam que era Deus que queria situações de injustiça. Falaram de organização quando muitos não acreditavam ser necessária. Falaram de igualdade quando no mundo imperava a discriminação. Ao conhecermos um pouco mais a vida desses dois santos homens, percebemos que eles pregam e falam também para o mundo de hoje. A Sociedade de São Vicente de Paulo foi criada com este pensamento novo e precursor. Ser vicentino é a vivência de uma vocação, de uma opção clara e definitiva de servir a Cristo por meio do trabalho e do amor para os pobres e com os pobres. Neste contexto, precisamos estar atentos para não deixar que nosso trabalho nas conferências seja desviado de nosso carisma e espírito primitivo. Em muitas paróquias, tocados pela grave e triste situação da fome em nosso país, com milhões de irmãos e irmãs passando fome, trabalhos sociais são desenvolvidos com foco na ajuda emergencial, com grande distribuição de cestas básicas às famílias necessitadas. É uma ação importante que ajuda com certeza muitas famílias. Entretanto, não podemos entender como trabalho vicentino apenas distribuir ou entregar essas cestas de alimentos a diversas famílias. Exceto numa ação esporádica ou emergencial, podemos ficar responsáveis por essa distribuição. Agir assim faz com que as conferências vicentinas, com raras exceções, se afastem de nossa ação tão rica e santa de contato pessoal com os pobres em seu próprio domicílio, seja ele onde for. A distribuição dessas cestas em paróquias, em muitos casos, toma grande proporção, sendo entregues para muitas famílias. Como o número de famílias atendidas nesses casos é muito maior do que o de membros de nossas conferências, fica difícil realizar nosso trabalho de forma fiel ao espírito vicentino. Com isso, muitas vezes as conferências abrem mão das visitas domiciliares para atender o pedido da paróquia. O trabalho assistencial de distribuição de alimentos na própria paróquia é salutar e é uma forma de solidariedade, mas não deve substituir jamais o trabalho e a ação dos vicentinos do dia a dia de suas conferências. Desde 1833, ano de nossa fundação, o trabalho dos vicentinos tem na visita domiciliar uma de suas principais características e sua maior riqueza. Nossas visitas precisam ultrapassar a esfera da assistência emergencial. Bem sabemos quantas necessidades materiais e espirituais encontramos nas famílias assistidas. Por isso, nosso trabalho não pode terminar numa ajuda pontual. Pelo contrário, inicia-se aí o nosso grande desafio, a nossa grande missão. Precisamos entrar na vida dessas famílias e buscar concretamente ajuda para tirá-las da situação de necessitadas. Trabalhar na promoção dessas famílias é buscar sua inclusão social. Como filhos e filhas de Deus, elas precisam voltar a ser tratadas como tais
e a ser respeitadas em seus direitos básicos e principais. As conferências vicentinas visitam semanalmente milhares de famílias Brasil afora. Precisam ousar mais para a plena libertação delas. Devemos aproveitar melhor o tempo que dedicamos aos pobres. Podemos mais. Muitas vezes as soluções dos problemas são simples e custam pouco dinheiro. O Brasil, como também outros países, diminuiu significativamente a mortalidade infantil, graças ao trabalho da Pastoral da Criança da Igreja Católica. Acompanhamento de gestantes e mães, orientação sobre questões básicas de higiene e saúde, como, por exemplo, a importância do aleitamento materno e a criação do soro caseiro. Foram soluções simples de gente simples que transformaram a vida de muitas crianças. Em comunidade, nas nossas reuniões semanais, podemos pensar em maneiras e formas de trabalho para a libertação e a inclusão social dessas famílias. Devemos confiar plenamente no potencial dos vicentinos que, usando seu conhecimento e criatividade, podem colaborar decisivamente na mudança de vida dessas famílias. A cobrança aos pobres deverá ser feita a partir das oportunidades que lhes forem dadas. Mesmo nós, vicentinos, precisamos aprender, antes de cobrar, a dar concretas oportunidades de promoção a essas famílias. Nossas estruturas e nossa experiência nos permitem dar mais condições aos pobres. O Catecismo da Igreja nos ensina: o próprio homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. O ponto decisivo da questão social é que os bens criados por Deus para todos de fato cheguem a todos, conforme a justiça e com a ajuda da caridade. Percebemos que a Igreja ensina que os bens são criados por Deus e são destinados a todas as pessoas, que somente a justiça poderá fazer isso acontecer com a ajuda da caridade. Façamos uma avaliação em nossas conferências para analisar se estamos trabalhando fielmente para incluir as famílias assistidas à sociedade ou se nosso trabalho está focado apenas na assistência emergencial. Precisamos iniciar imediatamente essa discussão. É na conferência que conseguiremos, em comunhão de ideias, buscar alternativas de inclusão social para nossas famílias assistidas. Para reflexão em grupo. Nossa conferência está atuando para colaborar na mudança da vida de nossos assistidos ou nosso trabalho está apenas no assistencial? Para você responder na sua intimidade. Você está de acordo com o Catecismo da Igreja quando ele diz que os bens criados por Deus para todos de fato cheguem a todos, conforme a justiça e com a ajuda da caridade? Bem, vamos refletir então nas nossas conferências, temos que estudá-lo, temos que colocar em prática, ainda mais nesse pós-pandemia, né? Que nós estamos precisando fazer com que os confrades e consórcias voltem à ativa com força, com qualidade. E então esse tema é muito importante para que a gente faça o convite para aqueles que estão afastados voltar para a gente também. E agora eu chamo o nosso convidado de hoje para fazer reflexão com a gente, tá bom? Amadeu, é com você. Caros confrades, caras consórcias, amigos da Sociedade de São Vicente de Paulo, uma breve reflexão sobre o tema que nos foi colocado, abordando aí o capítulo 3 do nosso livro do ano temático, onde há uma reflexão de que nós, como vicentinos, como confrades, consórcias e amigos da sociedade, devemos ter para que os nossos assistidos reconquistem a dignidade humana, reconquistem o direito de poder comprar o pão, de poder manter sua família, de ter educação, de ter trabalho. Vale lembrar que quando Frederico Ozanam e os seus amigos levaram o feixe de lenha lá para aqueles seus primeiros assistidos, o feixe de lenha foi um pretexto para poder chegar junto à família. O feixe de lenha que hoje é a cesta básica, deve ser também um pretexto, deve ser uma coisa paliativa e não o trabalho nosso restringir-se a levar a cesta básica, a pagar conta de luz, a pagar conta de água, a conta do gás. Isso tudo é supletivo, é para quebrar o galho. Na verdade, nós temos que estar acompanhando as famílias para darmos a ela
condição de que elas prosperem, de que elas conquistem a própria dignidade, de que elas possam estudar, trabalhar e ter, né, aquele prazer de poder se manter e não ser mantido. Nossa ajuda não deve ser de manter a família, alimentar a pobreza. Alimentar o pobre, sim, mas dar condições e estarmos preocupados para que esses pobres possam se sustentar, possam se manter e possam educar seus filhos não para a mendicância, mas educar seus filhos para o trabalho, educar seus filhos para a vida, e assim deve ser o nosso trabalho. Que a gente leve a cesta básica ali, né, paliativamente, para quebrar o galho, que a gente ajude a pagar uma conta de luz, mas ajudar, não manter, não ser o resto da vida, não ser o nosso objetivo, não ser o nosso trabalho. Nosso trabalho é resgatar a dignidade do assistido, resgatar a religiosidade, evangelizar na fé católica, essa é a nossa tarefa de cristão batizado, e evangelizar. São Vicente de Paulo falava, não basta ser santo, precisamos santificar. E para santificar, nós precisamos dar dignidade humana, nós precisamos evangelizar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por que o cabelo não vai parar, né? Porque é só começar a gravar que ele começa a cair. Da gravação dos... E a capa... É a capa em seu próprio... Há muitas famílias. Como o número de famílias... Como o número de famílias... Como podemos, mas muitas vezes... Nossa, que horrível. Diminuiu e a inclusão social. Ai, Senhor. Permite, então, também a um... E eu abro também agora, para meditar com a gente, pro nosso